Então, retomando agora nossos trabalhos no segundo link, já com a manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, inscrições pelo chat, como de costume. Conselheiro Rafael Português, bom dia, bem-vindo e com a palavra. Presidente, só um rápido comunicação. Eu pretendo me pronunciar quando for apresentar meu voto, provavelmente no final do dia, estou trabalhando com ele, então peço até para que seja colocado no último ponto de pauta, para que eu possa finalizar, passei a noite toda debutando com isso. Eu queria fazer algumas explicações aos servidores, e acho que merece, por conta do que aconteceu na última semana. Primeiro, é importante que todo servidor saiba que, apesar de toda abertura ao diálogo e meus canais de comunicação, não fui procurado por nenhuma das pessoas da Associação dos Servidores, nem por e-mail, nem por telefone, até mesmo no sentido de melhorar o projeto que, como foi bem frisado aqui, está muito aquém daquilo que responde às necessidades dos servidores. O que eu acho importante destacar e justificando minha posição? Acho lamentável utilizar a carreira de servidores no sentido de moeda de troca na discussão com os defensores. Eu acho que colocar esses dois projetos em conjunto, fazer o que foi feito, nos coloca numa situação trágica de criar e artificializar um conflito que não existe. Claro que hoje, todos sabem disso, até responder os anseios, de nenhuma forma, nenhum conselheiro aqui se colocaria contra qualquer pleito dos servidores. E, por óbvio, irá apresentar. Mas isso é preciso ficar evidente para que todas as peças, em nenhum momento, sejam usadas, seja para um lado ou seja para o outro, porque as decisões de como isso pode acontecer não são nem dos conselheiros e nem são de vocês. Dito isso, pretendo apresentar e pretendo discutir, inclusive com a direção dos servidores, porque me parece que o valor apresentado de reajuste é muito aquém daquilo que é possível ser dado, e hoje eu vou provar isso ao longo do meu voto, como daquilo que responde aos interesses. Assim como é trágica a situação dos defensores, é trágica a situação dos nossos servidores e o distanciamento das duas carreiras em relação às demais. É ruim trabalhar na defensoria sendo servidor, sendo defensor, e muito mais sendo usuário, né, no final das contas. Então, eu acho que, e aqui me disponho, a pensarmos para a construção de uma defensoria, uma construção de carreira, né, uma construção de carreira, como muitas vezes já pensamos aqui, até que possa garantir que esses cargos, hoje, né, pensados às vezes apenas como analistas concursados, possam ser recrutados por nossos oficiais, daqueles que são valorosos. Temos que ter uma decisão estrutural nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Por óbvio, não vamos nos deixar manietar pelas circunstâncias. Vamos lembrar, de fato, a quem, a todo momento, pensa e ouve os servidores e defensores. É preciso pensarmos em conjunto e não cairmos em determinadas armadilhas. E é claro, óbvio que nós vamos respeitar e vamos sempre lembrar, nossos servidores precisam ter uma caminhada muito mais longa que os defensores. Mas não cairmos na armadilha de imaginar que um exclui o outro, para que a gente consiga, irmanados, é claro, lembrando as diferenças, as graves desigualdades, mas lembrarmos que, no final das contas, todos nós estamos numa instituição com graves e trágicas assimetrias. Então, eu peço desculpa por aguardar essa semana, me mantenho aberto a dialogar, vou, ao longo do dia de hoje, tentar finalizar meu voto para que dar as justificativas políticas em relação a isso e que a gente possa avançar o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Rafael. Conselheira Camila, bom dia, bem-vinda, com a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria iniciar saudando aqui especialmente, né, os usuários, sociedade civil presente, faço isso na pessoa do seu Gilson, Anabela, José França, né, França, que conduziu aí um curso de defensores e defensoras populares muito importantes, né, na última sexta-feira. Queria também, com relação ao pleito aqui colocado pelo usuário, o senhor Frederico Yassuda, dizer que o senhor Frederico vem sendo atendido pela defensoria, pela ouvidoria, inclusive, né, já registrou algumas reclamações. Hoje mesmo pela manhã, um servidor da ouvidoria colheu novamente o relato do senhor Frederico, do seu pai. Iremos certamente aqui inaugurar uma nova reclamação, uma nova manifestação para compreender o que pode ser feito ainda no caso dele.
Estamos em diálogo também com a 2ª Subdefensoria Pública Geral, com a Corregedoria, né, um caso que tem sido aí analisado por diversos espaços da instituição. E também queria aqui fazer uma saudação ao senhor Luiz Carlos Ortin, também usuário da Defensoria Pública, que fez aqui, né, uma colocação, e dizer também, claro, né, a ouvidoria, assim como a Corregedoria, já atendeu o senhor Luiz Carlos por diversas vezes, mas tem uma parte aqui da colocação e da reflexão que o senhor Luiz traz, que é muito importante, com relação à necessidade de melhoria, né, do atendimento da própria ouvidoria. E aqui eu queria falar, e vejo aqui, né, os servidores da ouvidoria, a Andréia, Renato, Cris, eu queria falar com muita tranquilidade, que eu concordo inteiramente com a fala do senhor Carlos Ortin, na verdade, no que diz respeito da necessidade da ouvidoria permanentemente, não é, Renato, André e Cris, expandir e qualificar o seu atendimento. Essa é uma meta da gestão, da nossa gestão da ouvidoria, inclusive é uma meta que a gente já vem caminhando muito bem. Desse ano para o ano passado, comparativamente, a ouvidoria já ampliou seu atendimento em 30%, já estamos também, né, reformulando vários dos nossos fluxos de atendimento, automatizando o nosso processamento, qualificando, né, o atendimento da ouvidoria. Inclusive, com relação à expansão do atendimento da ouvidoria que o senhor Luiz Carlos fala, nesse ano nós demos um salto. Antigamente, ano passado, a ouvidoria fazia o atendimento presencial 2 vezes na semana, aqui na Boa Vista. Nós já ampliamos esse atendimento de segunda a quinta, todas as manhãs. Ampliamos o nosso atendimento telefônico também. Agora a gente faz o atendimento telefônico durante todo o período da tarde. Mas certamente, né, e aqui temos feito muitos diálogos internos, não é, Renato, Andréia, Cris, para que a gente consiga, na ouvidoria, ir avançando nessa ampliação, nessa qualificação e na otimização do atendimento. Com relação aos pontos que o senhor Luiz Carlos traz com a divulgação, né, com relação à divulgação dos canais de contato da ouvidoria, já aqui registrei todas as incoerências que ele disse que encontrou no nosso site, e a gente certamente vai aqui com prioridade fazer os ajustes necessários. Mas, aqui abrindo talvez um outro parênteses na minha fala de hoje, eu queria só, também com relação aqui ao momento aberto, compartilhar algumas reflexões que passam por algumas escutas que eu fiz com alguns movimentos populares, algumas organizações da sociedade civil organizada, que me procuraram, externaram algumas preocupações com relação ao uso do momento aberto e essas discussões todas aqui relacionadas à valorização das carreiras que seguem muito presentes na pauta desse Conselho Superior, eu diria aí no último ano, né? Essa composição está aqui fazendo aniversário de um ano, e essa tem sido uma pauta muito presente aí nos últimos 12 meses. Primeiro eu queria dizer, com muita tranquilidade também, que a ouvidoria, os movimentos que foram escutados também são absolutamente favoráveis a todas as pautas de valorização das carreiras, seja de servidores, servidoras, defensores e defensoras, claro, né, seguindo alguns critérios e premissas de razoabilidade, de proporcionalidade, mas aqui a minha fala ela não se trata de questionar a legitimidade e a necessidade da Defensoria Pública valorizar todas as carreiras que integram aqui o dia a dia da instituição. Mas eu queria compartilhar aqui alguns dados que nasceram de alguns desconfortos. Primeiro, a gente conseguiu aqui levantar e fazer uma análise mais objetiva. Na última sessão desse Conselho Superior, sexta-feira passada, o momento aberto ele durou 40 minutos. Desses 40 minutos, 80% do tempo foi discutindo a pauta de valorização das carreiras, seja de servidor ou de defensores. Na penúltima sessão, há exatas 2 semanas atrás, o momento aberto ele durou 1 hora e 75% desse tempo foi discutindo a valorização das carreiras. Todas essas pautas, elas são legítimas, mas esses dados, eles abrem um questionamento e talvez impõem aqui um questionamento para esse Conselho Superior acerca do próprio papel desse conselho, desse colegiado e da própria missão institucional desse colegiado. Na visão da ouvidoria, na visão do Conselho Consultivo da Ouvidoria, nós não temos dúvidas que esse Conselho Superior ele tem um papel ímpar na construção das pautas, das políticas de acesso à justiça. Existe aqui uma missão legal indiscutível que vejo na fala de todos e todas, né, um compromisso desse Conselho em regulamentar, disciplinar, deliberar sobre as atividades prioritárias da Defensoria Pública. E de forma muito transparente também aqui, queria falar que eu vejo um esforço dos conselheiros e conselheiras em construir um calendário de pautas para esse ano,
e faço a menção expressa aqui a todo o esforço da conselheira Érica Leone, é um calendário que nós vemos, de fato, temas que são muito importantes, prioritários, estratégicos para o campo democrático, né? Valorização valorização da maternidade está pautado, já iniciamos a discussão, né? Agora com vista. Nesse calendário há também o indicativo da discussão sobre a proposta de regulamentação das visitas na Fundação Casa, debate que o Movimento da Infância está fazendo. Temos também dialogado muito, e já está nesse calendário de pauta, não é mesmo, conselheiro Leonardo, a própria atualização da deliberação 89, a desburocratização das portas de entrada para o usuário, para a usuária, o debate sobre o trabalho híbrido, sobre a presença física de defensores e servidores nas unidades, orçamento participativo está pautado também, né, nesse calendário, regulamentação das atividades de educação e direitos, que temos falado muito também com a corregedoria, relatora, né, desse processo, atendimento a vítimas de violência estatal, expansão, né, o debate de expansão, que é um debate central, cirúrgico, essencial para esse ano, precisam ser temas debatidos aqui nesse calendário. Tem outros temas que não estão nesse calendário, mas são de iguais importâncias para a ouvidoria, retorno do atendimento presencial nas unidades prisionais, políticas de atendimento à população, territorialização do atendimento, política de atendimento à população em situação de rua, política de atendimento às pessoas que estão aí com ordem de despejo já, né, atendimento ao movimento de moradia. Quero dizer com isso que todas as pautas, elas são centrais, elas precisam estar aterrizadas, elas precisam ter espaço nesse colegiado. Em todos os momentos que a ouvidoria, o nosso conselho consultivo, em todos os momentos que procuramos os conselheiros e conselheiras, fomos ouvidos, né, temos feito diálogos em paralelo, né, o conselheiro Leonardo Nascimento, por exemplo, participou de uma audiência pública chamada pela ouvidoria para discutir a política afirmativa para as pessoas e povos indígenas. Temos tido um diálogo com o conselheiro Rafael Camarão sobre a questão, né, do atendimento às vítimas de violência estatal. Sobre o retorno presencial, inclusive com a PADEP, temos tido, né, esse diálogo aí muito franco. Mas aqui, durante as sessões, eu trago esses dados, porque esses dados eles são muito expressivos. Durante as sessões, a gente vê, né, de forma indiscutível, que esse tempo do colegiado ele está sendo mobilizado e absorvido pelas pautas de valorização da carreira. O momento aberto, e aqui quero frisar isso, né, para todos os presentes, ele é absolutamente importante, é um instrumento de democracia interna, ele possibilita a participação direta de qualquer pessoa, possibilita que o usuário traga sua pauta, que o movimento social traga sua demanda, que os integrantes da defensoria tragam também os seus pleitos, sejam eles corporativos ou não. Mas eu sinto que os próprios movimentos sociais estão, nesse momento, até repensando em trazer suas pautas, porque sabem que a energia do colegiado está voltado aqui para uma outra discussão, que é legítima, mas que está se perdurando já de forma alongada no tempo. Por isso que hoje eu achei que é conveniente, né, e fui provocada, na verdade, né, por alguns movimentos, e a partir dessa escuta, me pareceu imprescindível trazer essas reflexões para esse colegiado, levantar novamente aqui esse questionamento sobre o papel do Conselho Superior, sobre o papel desse Conselho Superior na discussão programática da Defensoria Pública, nas políticas de acesso à justiça. Eu não tenho dúvidas do comprometimento aqui de todas e todos, né? Mas eu acho importante repactuarmos aqui essa missão desse Conselho Superior, que a gente possa avançar nesses debates essenciais. Em especial, faço aqui um apelo também com relação à expansão e esse projeto de defensoria pública que todos e todas aqui estamos construindo. Termino aqui essa reflexão. Eu só queria também fazer um breve registro da agenda que tivemos em Brasília, discutindo acesso à justiça pela perspectiva de gênero. Não podemos esquecer que o público da Defensoria Pública é um público de mulheres, discutir acesso à justiça é discutir a garantia dos direitos das mulheres. Foi essa a pauta que levamos para Brasília com o Conselho Nacional de Ouvidorias, com a presença da Defensoria Geral, né, com o chapéu aí de Defensor Geral de São Paulo, mas também presidente do CONDEG, com o Núcleo de Defesa da Mulher, né, que construímos juntas essa carta, esses princípios, aqui é uma construção coletiva, vejo aqui também a Ana Carolina, não sei se ainda está, no DEM. Mas, enfim, foram momentos muito importantes para que a gente pudesse, em Brasília, com o governo federal, no Legislativo Federal, aprofundar essa discussão que o acesso à justiça ele é uma pauta feminista e precisa ser sempre feito e realizado a partir da perspectiva de gênero e de raça. Eu encerro aqui hoje a minha colocação, muito aberta para a gente seguir aqui avançando e construindo coletivamente. Obrigada.
Obrigado, conselheira Camila. Seguindo marcha aqui. Rafael Galati, presidente da Associação Paulista de Defensores e Defensores. Bom dia, bem-vindo. Palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Gostaria de iniciar aqui minha fala hoje, presidente, agradecendo a todos e todas que estiveram ontem no lançamento da nossa política, né, a política da PADEP, de proteção às prerrogativas e direitos das associadas e associados. A prerrogativa, como foi dito ontem por mais de uma vez, não é um fim em si mesmo, né? Ela se presta ao aperfeiçoamento do serviço público de assistência jurídica gratuita e integral à população hipossuficiente. Nós temos diversos casos de afrontas a prerrogativas e direitos de defensores e defensoras públicas, justamente em razão da nossa atuação em favor da população mais vulnerável, né? Essa atuação em favor da população hipossuficiente expõe os defensores e defensoras públicas a uma série de violações de prerrogativas pelos atores do sistema de justiça, pelas forças policiais, por uma série de organizações, movimento, até por usuários, né, Camila? A gente até comentou um pouquinho sobre isso. Enfim, é um protocolo mínimo que a PADEP expôs ontem de atuação perante essa temática. A ideia é trabalhar em conjunto com a Defensoria Pública Geral, a Corregedoria Geral, a Comissão de Prerrogativas, ao Conselho Superior. Agradeço a presença do Defensor Público Geral, do Corregedor Geral, dos conselheiros Rafael Português, Érica, Alan, do nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, Aloísio, né, todos estiveram presentes no lançamento dessa política, que será muito importante para os defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo. Nesse âmbito, nós criamos o selo, né, Defenda Quem Defende, justamente para agradecer, né, um agradecimento àqueles atores e atrizes externos à carreira da Defensoria Pública que se engajam, que ajudam, que auxiliam de alguma forma concretamente nos casos em que prerrogativas de defensores e defensoras públicas foram violadas. Nós entregamos os 2 primeiros selos ao Dr. Guilherme Madi Rezende, né, pela defesa jurídica em um caso de violação a prerrogativas e direitos de uma defensora pública, e a jornalista Raíssa Galvão, que auxiliou imensamente através da imprensa, né, na colheita de material, de vídeos, em outro caso de violação de prerrogativas. Agradeço também aos defensores que foram homenageados, né, cito aqui o presente Rafael Português, que prestamos a homenagem em razão das graves violações de prerrogativas a que Vossa Excelência foi exposto. Obrigado também pela presença, sempre participando aí dos eventos da PADEP. Por fim, como já dito por Vossa Excelência, presidente, ao final do dia nós tivemos um evento científico, né? Nós levamos a ideia à IDEP, que prontamente adotou a ideia e organizou o evento. Agradecer aqui a todos da IDEP, especialmente ao Guilherme Pitina, nosso diretor. Ouvimos as contribuições muito profundas, né, da nossa colega do Ceará, Ana Mônica Amorim, que é diretora da Escola do Ceará, falando sobre as prerrogativas, uma referência no âmbito da Defensoria Pública sobre prerrogativas, e do advogado, né, criminalista renomado, Alberto Toron, que trouxe também sua experiência no tema das prerrogativas, encerrando o nosso dia de debates sobre a temática. Esse evento, presidente, encerrou o mês de maio, né, embora 1º de junho, encerramos o mês de maio e todas as ações e eventos da APADEP em celebração, né, ao mês da Defensoria Pública, né, ao Dia Nacional da Defensoria Pública, ao Dia do Defensor e da Defensora Pública do Estado de São Paulo. Só para citar, presidente, é importante esse retrospecto. Nós, em Brasília, atuamos diretamente aí no lançamento da campanha nacional da ANADEP, né, que trata das pessoas com deficiência, do direito das pessoas com deficiência, da sessão solene no Congresso Nacional, em homenagem à Defensoria Pública, do lançamento da Frente Parlamentar de Fortalecimento e Defesa da Defensoria Pública, cujos deputados, né, Estélio Denner e Antônia Lúcia estão à frente. Antônia é a nossa presidenta, o Estélio foi o grande idealizador dessa frente parlamentar. No âmbito social, nós tivemos uma celebração, né, o APADEP Sunset, tivemos um amistoso de futebol no estádio Anacleto Campanella contra a Associação dos Procuradores do Estado, clube de leitura especial, bate-papo especial da APADEP, apresentação de um estudo
o resultado fica para um segundo plano, né? O que vale é a celebração, a confraternização entre as carreiras. Tivemos também nesse mês, presidente, a apresentação desse estudo técnico referente à corrosão inflacionária, né, dos vencimentos dos defensores e defensoras públicas. Fizemos o pedido e conseguimos a iluminação de pontos, né, da cidade de São Paulo na semana do dia 19, trazendo, né, chamando a atenção da sociedade, da mídia, para o Dia Nacional da Defensoria Pública. Participamos aqui junto com a ouvidoria, que organizou de forma brilhante aí o Prêmio Justiça para Todos e Todas. E tivemos, além do lançamento da política de defesa das prerrogativas, ontem também o lançamento do Muito Além do Processo, nosso podcast, o podcast da PADEP, o primeiro episódio tratando do direito à moradia, do caso Pinheirinho. Convido todos novamente a ouvirem o podcast, e em breve será lançado o segundo episódio, que envolve a temática do direito às mulheres, violência doméstica e familiar. Provavelmente essa semana que vem faremos o lançamento desse episódio. E por fim, os vídeos que foram enviados por deputados, por deputadas, por senadores e senadoras de São Paulo, por atores políticos relevantes no cenário estadual e nacional, mostram o respeito que a Defensoria Pública, que a instituição, especialmente a Defensoria Pública de São Paulo, Frei Osvaldo, tem hoje como uma instituição consolidada no sistema de justiça, né? Nessa última semana, nós publicamos os vídeos dos deputados estaduais, Paulo Fiorilo, que é líder do PT na Assembleia, Danilo Balas, do PL, Márcio Nakashima, que é o líder do PDT, Carlos Gianazzi, do PSOL, Teonílio Barba, do PT, que é o primeiro secretário, integrante da mesa diretora da Assembleia Legislativa, Enio Tato, líder da minoria, também do PT, Ana Carolina Serra, do Cidadania, além dos deputados federais Mário Frias, do PL, Guilherme Boulos, do PSOL, líder do PSOL e da rede, né, da federação, e Celso Russomano, do Republicanos. Hoje estaremos publicando aqui as congratulações aos defensores, às defensoras, à instituição do ministro do Supremo Tribunal Federal Barroso e do deputado estadual Marcolino, do PT. Com relação às pautas de valorização, presidente, eu vou me manifestar na ordem do dia, quando formos discutir aqui os anteprojetos, né, os anteprojetos de reajustes salariais. Gostaria de agradecer e parabenizar todos e todas que participaram do Momento Aberto. Fica muito claro que é necessário e urgente a valorização, tanto dos defensores e defensoras públicas, como, sobretudo, dos servidores e servidoras públicas. E aqui, de uma maneira muito tranquila, Camila, a gente tem um diálogo bastante aberto. Eu discordo frontalmente da posição de limitação do Momento Aberto para as pautas de valorização. Não há, para mim não é um problema, porque não há uma limitação no número de inscrições nem de tempo, né? Se nós consumíssemos o tempo, as inscrições, com as pautas de valorização dos servidores e dos defensores, limitando assim a participação dos demais atores, né, da população, da civil organizada e desorganizada, haveria um problema, de fato, mas não há, e nós estamos aqui para ficar na reunião do Conselho até o final, né? Já houve sessão aqui do Conselho Superior em que encerramos depois das 22 horas. Então, se tiver 1 hora aqui de pautas de valorização dos servidores e servidoras, podemos ter mais 1 hora de pautas tratando do atendimento à população, tratando dessas questões que você elencou, que são importantíssimas e merecem todo o empenho do Conselho. Acredito que é uma manifestação legítima, como você mesmo reconhece, né? E faz parte do processo democrático também de trazer todas as opiniões, todas as críticas, sugestões, enfim. Discordo nesse ponto da ouvidoria geral, mas respeito a sua opinião. Obrigado, presidente. Obrigado, Rafael. Seguindo aqui, próximo inscrito hoje, conselheiro Rafael Camarão. Bom dia, bem-vindo e com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia a todos, todas. Eu vou iniciar minha fala, presidente, pedindo desculpa até ao meu colega e amigo Rafael Galati, para dizer para ele que eu ratifico integralmente a fala da ouvidora Camila no que diz respeito ao foco das nossas energias aqui nesse conselho. Já dialoguei com ela e com muitos colegas sobre isso diversas vezes. Eu gostaria muito de, nesses últimos 12 meses em que atuei como conselheiro aqui no Conselho Superior da Defensoria Pública, ter discutido assuntos que fugissem um pouco desse
dessa questão da valorização. Eu queria ter discutido já, por exemplo, votado e aprovado a deliberação de proteção da maternidade, gostaria de ter discutido o processo de proteção das vítimas de violência, enfim, tem uma série de assuntos que a gente precisava e deveria já ter discutido e que não tivemos energia para fazer isso, porque a gente precisa dar voz ao anseio da carreira de buscar a valorização, lutando contra o inimigo interno, presidente, que é a tua gestão. A gente não consegue focar nosso tempo e a nossa energia em outros assuntos que não sejam relacionados à valorização, porque é de fato o tema que tem afligido todos os nossos colegas, todos os servidores e, consequentemente, os nossos usuários. Me parece que dia após dia nós estamos enfrentando uma tentativa de desmantelamento da nossa instituição, da nossa Defensoria Pública, como de fato tem ocorrido com esse próprio Conselho Superior. Eu já disse isso diversas vezes aqui, a gente enfrenta uma cultura imposta pela gestão e pelo histórico das outras composições do Conselho de paralisação das atividades desse colegiado, como se esta não fosse a instância máxima da instituição, com todo o poder normativo e deliberativo da Defensoria Pública. Então, a gente, quando fala da importância de discutir os temas aqui no Conselho, a gente precisa também discutir a importância de cumprir o regimento interno, porque a gente não tem a pretensão, nunca teve a pretensão de esgotar os temas e decidir efetivamente as questões aqui, porque a gente já sabe que a gestão, a administração vai paralisar todas as discussões que a gente tiver com pedidos de vista, diligências e assim por diante. E é por isso que a minha luta nos últimos meses tem sido intensa para fazer valer o regimento interno e retomar a importância que esse Conselho Superior tem e sempre precisa ter dentro de uma instituição, não importa qual grupo político estiver sentado na cadeira da Defensoria Pública Geral. A gente só vai conseguir ter uma Defensoria Pública forte quando a gente tiver debates democráticos, debates que não passem, por exemplo, pela implementação de rotinas como a do teletrabalho através de atos DPG, que foi editado porque não poderia contar com a celeridade que a administração imaginava que era necessário aqui dentro desse conselho, exatamente porque sabia que a cultura trazida pelo colegiado era de paralisação e de inatividade. Isso é inadmissível. E é por isso que a gente precisa mudar o nosso pensamento, tanto em relação à forma como conduzimos o trabalho, quanto também em relação ao conteúdo do que a gente discute. A gente não deveria ficar discutindo aqui, pressionando a administração superior da Defensoria Pública, em especial a Defensoria Pública Geral, para valorizar e buscar medidas remuneratórias que compensem as perdas inflacionárias, é o mínimo. Isso deveria ser o patamar mínimo das nossas atividades, das nossas discussões, do ponto de vista da política interna. E deveríamos todos trabalhar juntos para buscar o reconhecimento dessa necessidade lá na Assembleia Legislativa. Mas o que se impõe, considerando esse gargalo que a Defensoria Pública Geral traz e com o objetivo de prejudicar os defensores da base, limita a nossa atuação com outros temas que têm muita importância, talvez até mais relevância para os nossos usuários do que a própria valorização institucional. E eu falo isso, presidente, trazendo aqui, fazendo gancho com o meu colega, meu amigo, Cassiano Carvalho, que participou hoje de uma maneira brilhante aqui do Momento Aberto. Gostaria muito que ele participasse outras vezes, para mencionar a questão das ANPPs. Esse é um ponto evidente do descaso que a Defensoria Pública tem com os colegas da base e com os nossos usuários, por consequência. Estamos discutindo esse assunto há meses aqui no Conselho. A proposta, o processo já está tramitando há bastante tempo. Nós tivemos a contribuição decisiva e muito sensível do conselheiro Júlio Tanoni, que já votou a favor da criação da gratificação para organizar a atividade da ANPP, o que é um ponto valiosíssimo para os nossos usuários e para os nossos colegas. E tivemos que enfrentar a postura da gestão de não discutir esse assunto aqui no Conselho por vários meses. Não fosse a bravura do colega Leonardo de Paula, que, armado com o regimento interno, impôs a inclusão desse processo na pauta, estaríamos até agora travando essa discussão também aqui no colegiado. E é essencial que a gente consiga resolver, organizar a atuação dos colegas no que diz respeito às ANPPs, da mesma forma como é essencial que a gente discuta e organize a implementação da central de curadorias. Isso já deveria ter acontecido há anos.
E a gente precisa fazer isso aqui nesse conselho. A gente precisa discutir, por exemplo, também a criação de mais vagas na atividade de revisão criminal, para que os processos não fiquem paralisados dentro da assessoria por 1 ano, antes de serem distribuídos para os colegas. A gente precisa entender também, porque isso foi mencionado na reunião de quarta-feira, e falo isso também como coordenador da unidade Tupã, por que a terceira subdefensoria pública geral, como braço da gestão, impediu a unidade de Tupã de fazer atendimento nos CRAS, como foi solicitado. Me disseram que esse modelo que nasceu, pelo menos foi o que me contaram, que nasceu lá na unidade de Jaú, não deu certo. E não deu certo por quê? Porque faz muitos atendimentos, porque ajuda muito a população carente, a população hipossuficiente desse estado. É por isso que não deu certo. Então, é essa democratização e essa valorização que a gente busca para além da nossa, do reconhecimento financeiro do nosso trabalho. A gente precisa, sim, mudar a forma como a gestão enxerga a nossa atuação. E eu falo isso também em relação às dezenas, talvez centenas de e-mails que a gente encaminha para a gestão, para os diversos órgãos da gestão, e a gente não recebe resposta. Isso também foi mencionado na reunião aberta de quarta-feira. É lamentável que a gente precise discutir isso aqui, com transmissão ao vivo, com usuários assistindo isso, mas não tem outra forma, porque a gente não consegue dialogar em absolutamente nenhum assunto com a gestão. Eu diria até, não soubesse a realidade que todos os colegas enfrentam na gestão, de muito volume de trabalho muito intenso, de muita dedicação, eu poderia até supor que os colegas da gestão não gostam muito de trabalhar e por isso que não respondem os e-mails. Sabe? É claro que não é isso que acontece. É lamentável que esses e-mails não sejam respondidos, mas é um indicativo de como a gestão trata os nossos usuários, trata os nossos defensores, trata os nossos servidores. Eu me solidarizo demais com o servidor que veio relatar as agruras que ele sofre no atendimento de uma unidade aí da capital. Eu tenho certeza que ele sofre muito, porque os meus servidores sofrem muito quando eles estão tendo que cobrir o afastamento de outros servidores, principalmente no atendimento ao público. A gente paralisa todas as atividades internas, as atividades burocráticas para priorizar o atendimento ao público. E ainda assim eles ficam sobrecarregados. Do mesmo jeito que os defensores ficam sobrecarregados. Do mesmo jeito que os defensores são obrigados a selecionar o que eles vão conseguir fazer para atender minimamente aquilo que se espera deles, considerando o imenso volume de trabalho que a Defensoria impõe a todos nós. Presidente, mais uma vez, precisamos mudar a forma como essa instituição está sendo gerida. A impressão que nós aqui da base temos é que a instituição está à deriva. Não conseguimos resolver nem os problemas burocráticos básicos, nem os problemas políticos de maior relevo. E isso não pode continuar. Precisamos mudar a forma como a instituição é gerida em prol do nosso futuro. Todos aqui temos pelo menos mais 20 ou 30 anos de trabalho dentro dessa instituição e isso não pode acontecer, presidente. Era essa a minha contribuição por enquanto. Obrigado. Obrigado, conselheiro Rafael Camarão. Vou passar aqui a palavra à conselheira Érica. E claro, Camarão, com todo o respeito aqui a você, sabe que eu te respeito muito, mas é que eu falo, e também não tenho a pretensão de mudar a sua opinião, longe disso, mas eu tenho aqui que exercitar a minha visão aqui da equipe da gestão, que são defensores e defensoras, e ladeado por servidores e servidoras que se dedicam diuturnamente aqui para exercitar projetos, trabalho e muito diálogo com diversos colegas. Eu sei que essa é a opinião de muitos colegas também. Claro, não tem pretensão de mudar, é sempre quem está no embate, mas eu me sinto no dever aqui, à frente desse processo e à frente de colegas tão aguerridos, né, como muitos que estão na base, como todos que estão na base, fazer esse justo reconhecimento aqui, inclusive dos servidores que estão na gestão, que labutam bastante e que a Defensoria Pública Geral gostaria de reconhecer muito mais do que reconhece hoje. Só para registrar. Conselheira Érica, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Obrigada, Flor, bom dia a todos e a todas. Também queria cumprimentar todos aqueles que compareceram aqui no Momento Aberto hoje. É muito importante a presença de todos vocês aqui, lutando por pautas extremamente legítimas e necessárias para que a Defensoria Pública avance. Eu gostaria de falar sobre a primeira fala do meu oficial lá da Unidade Civil Central, o Leonardo, acho que não sei nem se ele está aí ainda, mas eu já trouxe esse problema que a gente enfrenta na nossa unidade há bastante tempo. Flor, o Daniel está afastado há anos, não é um afastamento de licença de saúde recente, e isso gera um impacto, é muito difícil.
os oficiais lá se viram nos 30 o tempo inteiro, é muito complicado trabalhar sob essa pressão, né, porque a gente está trabalhando ali com atendimento ao público, né, com questões muito delicadas, e o trabalho que eles desenvolvem no atendimento é essencial, mas aí quando você coloca um oficial para fazer atendimento todos os dias, e ainda acumular com tarefas administrativas, é realmente, como o Leonardo pontuou, desumano. E a gente precisa de uma solução o mais rápido possível, né, para que a gente traga um pouco mais de conforto para os nossos oficiais, né, a oficial da minha unidade acabou de me informar que vai cancelar as férias dela no mês que vem, porque não está se sentindo confortável, né, de deixar o Leonardo sozinho. Vejam, são eles abrindo mão de um direito deles, né, por conta do trabalho. Isso tem um impacto direto na saúde mental, né, direto na autoestima desses servidores, né, que se sentem muito cobrados, muito pressionados e não têm o reconhecimento por esse esforço a mais aí que eles empreendem nessas situações. Já é difícil só com 2, né, numa unidade de 9 defensores, a métrica já está, né, e a gente está há bastante tempo. A gente até teve 3 oficiais por um período curto, que aí realmente dá um fôlego para a unidade, mas a maior parte do tempo a gente fica com 2. Isso é muito, muito difícil. Sobre a reunião que foi feita, né, pela gestão, achei muito bom, né, um primeiro passo importante na democratização do debate sobre a nossa instituição. Acho que precisa de alguns aprimoramentos, né? Concordo com a necessidade dessa reunião passar a ser no formato híbrido. Acredito que o presencial traz vantagens, desde a linguagem corporal até esse tete-a-tete é muito diferente do que a tela, né? Então, a gente tem que reconhecer que o pessoal faz bastante diferença, então acho que é possível fazer no formato híbrido, né? E para aqueles que vão acompanhar pelo Teams, acho que o chat tem que ficar aberto, as câmeras abertas, os microfones abertos também, para que as pessoas se sintam efetivamente participando da reunião e se sintam... não se sintam, porque acaba gerando um constrangimento, né, quando você bloqueia o chat, quando você não permite que as pessoas abram as câmeras, então, acho que dá para a gente aprimorar esse modelo, inclusive em relação às próprias falas, né, Flor, acho que ficou um pouco, no final, acabou que estava todo mundo já cansado, 10 e pouco da noite, muita gente já saindo da reunião, e aí acabou que todas as perguntas que foram formuladas para os colegas acabaram ficando sem uma resposta mais objetiva, mas eu acho que esse formato dá para ser aprimorado e espero que haja frequência, né, no agendamento dessas reuniões. Em relação às reflexões que a Camila trouxe hoje, eu particularmente sempre tive essa preocupação, né, e sempre tenho falado aqui no Conselho Superior da importância de a gente caminhar com todas essas pautas. Eu não acho que a pauta de valorização da carreira é contraposta a outras pautas relacionadas a políticas institucionais, a discussão aí de questões extremamente relevantes para os nossos usuários e usuárias, né? Nós sempre tivemos essa preocupação, aqui falo pelo meu grupo político, pela DPT, que hoje ocupa esse espaço com 4 cadeiras, também vejo que a gente tem tentado avançar, né, nessas pautas também. Gostaria de destacar o desafio que foi elaborar o calendário com tantos interesses contrapostos, mas eu insisti bastante, até acho que fui chata nesse aspecto de cobrar individualmente os conselheiros, pedir para me mandarem, cobrar no grupo, para elaborar um calendário que fosse viável, né, para que a gente possa cumprir o cronograma, para que a gente possa ter tempo para o debate também. A gente tem tido uma preocupação muito grande em não transformar, em não deixar o Conselho ser uma tecnocracia, né? Não somos só burocratas aqui para dar vazão a processos para, enfim, representar uma produtividade, sendo que do aspecto qualitativo, talvez o aspecto qualitativo das decisões fique muito prejudicado. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, o calendário, ele foi pensado para que todas as pessoas que têm que apresentar os votos, todos os conselheiros e conselheiras tenham tempo hábil, né,
Muitos conselheiros se repetem, então tem que ter um intervalo de tempo, né? Tem que pensar no pedido de vista, na devolução desse pedido de vista. Eu e o Camarão recentemente apresentamos uma proposta de alteração do regimento interno, inclusive pensando nisso, para trazer prazos mais factíveis. Atualmente, os prazos colocados no regimento interno são prazos que, ao meu ver, transformam o Conselho Superior numa tecnocracia. Então, o conselheiro recebe um processo, uma semana depois ele já tem que pautar. Então, uma valorização da maternidade. Como é que você pauta um processo tão denso com apenas uma semana? Os temas que têm que chegar aqui até o Conselho Superior são temas sensíveis, são temas importantes, que exigem maturação, exigem diálogo, né? E não só os debates na sessão. A gente precisa fazer reuniões, precisa conversar com diversos atores que têm interesse, né, nos processos que tramitam neste Conselho Superior. Então, acredito que a gente pode avançar para, né, o conselheiro Camarão falou, inclusive, que tem batido muito nessa tecla de cumprimento do regimento interno, mas, ao nosso ver, o regimento interno, da forma como está agora, ele não é execuível, não dá para se cumprir, né? E aí, quando não dá para se cumprir, ninguém cumpre, e aí as coisas se perdem. Por isso, veio a necessidade desse calendário. Em relação a alguns temas que já passaram pelo Conselho Superior, né, gostaria de destacar que a gente conseguiu aprovar a alteração, né, que regulamenta os encontros anuais, que tem aí uma participação muito importante da ouvidoria. Também aprovamos a alteração da Liberação 89, que garante aí o acesso à justiça à criança e adolescente vítima de violência, facilita, né, esse acesso, sem a realização de avaliação financeira. O conselheiro Alan está trabalhando na reconstrução do critério, né, de seleção dos núcleos, tem sido bem trabalhoso porque exige a conversa e o diálogo com diversos atores, todos os núcleos, basicamente, né? Então, é uma construção coletiva. O conselheiro Camarão, ele apresentou o voto da maternidade, né, logo no início do mandato, muito preocupado com essa questão, fizemos reuniões também para apresentar um voto qualitativamente bom, né, e recentemente a SUB apresentou o voto, foi necessário o pedido de vista, porque foi um voto muito denso. Nós já nos reunimos para discutir esse voto, né, para ver como que o conselheiro Alan que pediu a vista, mas a gente já está estruturando, pensando quais caminhos a gente vai seguir, qual a linha argumentativa que a gente vai adotar nesse voto. O conselheiro Leonardo de Paula apresentou recentemente também voto relacionado ao atendimento à vítima de violência doméstica, né, apresentado pelo NUDEM, esse processo que está em vista agora com a segunda subdefensoria. O conselheiro Leonardo Scófano também apresentou aí um voto bem importante relacionado, né, aos encontros anuais, não, ao plano de atuação anual, que foi extremamente importante, está trabalhando aí também na deliberação 89, nas alterações, né. Eu percebo que a predominância do assunto relacionado à política de valorização da carreira neste Conselho Superior revela, na verdade, uma falta de espaço, né? Esse é o único espaço que existe para que os defensores e defensoras, servidores e servidoras venham trazer as suas demandas e que são legítimas, como a ouvidora pontuou. E é um espaço curto, porque são 5 minutos, né? Então, veja, Flor, a gente fez a reunião nessa semana e hoje, salvo engano, foram só 3 defensoras que falaram no momento aberto. Então, teve aí uma redução que me parece que é consequência da abertura desse espaço, né? Foi feita uma reunião interna para a carreira, diversos colegas falaram, né? Então, acredito que é importante a construção desses espaços para que pautas legítimas de política de valorização à carreira sejam discutidas, né? Mas para que não haja esse sentimento de que há uma paralisação no debate, como se a gente só estivesse focando em um aspecto. Eu acredito que a gente consegue caminhar com todas as pautas de maneira paralela. Eu já falei isso algumas vezes, basta a gente se organizar. Basta a gente desenhar os projetos que a gente quer ver concretizados na carreira.
Então, tem que ter um projeto de curto, médio prazo da valorização da carreira, tem que ter um projeto de curto, médio prazo de expansão, tem que ter um projeto de curto e médio prazo do desenho de atendimento que nós queremos para a Defensoria Pública, né, pensando no atendimento de qualidade. A gente tem que selecionar as pautas estratégicas, aquilo que a gente quer atuar, que entende que é prioridade. Tudo isso dialoga muito com o processo de expansão, com o qual a gente também tem se preocupado bastante, né? A gente tentou se adiantar, né, tentou antecipar a discussão o máximo possível para que não sejamos atropelados, porque esse é um tema extremamente sensível e, para mim, ele é determinante no futuro da Defensoria Pública. Eu acho que a gente precisa pensar grande enquanto instituição. Nós somos uma instituição grande e precisamos pensar de uma forma que reflita a grandeza da Defensoria Pública, que, na minha modesta opinião, é a instituição mais importante do sistema de justiça, né? E a gente trabalha com atendimento ao público. Ontem, participei de uma audiência no GAORP, e a audiência do GAORP, o GAORP é o grupo destinado à solução dos conflitos possessórios, né? E a reunião, ela é uma reunião em que os ocupantes, eles ficam meio que fora ali do espaço, então tem uma mesa em que diversos atores sentam, mas que todos que se manifestam ali, especialmente o poder público, falam, não temos solução, não temos alternativa. Ninguém conversa com os ocupantes. É a Defensoria Pública que conversa com eles, né? É a gente que fica lá conversando, pensando, e assim, tentando, né, enxugar gelo, porque a gente não tem uma solução de moradia para a população. E assim, ontem a gente estava ali tentando negociar particular e os ocupantes, porque o poder público se mostra completamente omisso, né? Fora as críticas que se fazem, né? Eu tive que escutar da SMATS, da representante da SMATS, que, não, os ocupantes não quiseram os nossos benefícios, não quiseram ir para o albergue. A alternativa fornecida é o albergue, né? E aí eu fui conversar com a ocupante, né, a líder lá dos ocupantes, e ela falou, doutora, se eu fosse para o albergue, eu ia para um albergue, meu marido ia para o outro, meus filhos iam para o outro, né? E aí o outro ocupante falou a mesma coisa, não dá, minha filha faz faculdade à noite, como é que ela vai, tem horário de entrada no albergue, até 10 horas, tem várias regras, enfim, essa é a ideia, né, são esses os atores com quem a gente tem que trabalhar. E a Defensoria Pública, por ter esse contato com o público, a nossa sensibilidade é outra, né, mas ninguém ali quis conversar com os ocupantes, né, então, por isso é a nossa importância, é aí que eu enxergo a nossa importância. A forma como a gente atende, a forma como a gente tem empatia com os problemas da população vulnerável socioeconomicamente do estado de São Paulo, né? E nós temos excelentes profissionais, servidores, oficiais, agentes, defensores, defensoras que legitimamente se preocupam com a qualidade do serviço prestado, né? A gente não dorme à noite, sofre, tem angústia, leva para terapia. É muito difícil trabalhar na Defensoria Pública sem que a Defensoria Pública não ocupe um espaço imenso na vida das pessoas. Acho que todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, tem a Defensoria Pública pautando as suas respectivas vidas, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente caminhe na elaboração de projetos, com prazos, com datas, com o que queremos, para onde queremos ir, né? Onde queremos chegar e quando, né? E caminhe com todos os projetos. Política de valorização da carreira, expansão, atribuições, tudo isso, a gente tem condições de fazer isso. Então, era isso que eu gostaria de falar hoje, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Érica. Seguindo, o conselheiro, deixa eu ver se eu não perdi ninguém aqui, conselheiro Leonardo de Paula, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia, agradeço. Queria iniciar aqui cumprimentando a todos os presentes. Dizer também que eu vou ser bem breve, até estou um pouco gripado aqui, já peço desculpas a todos. E dizer que posso até ser bem breve, porque falo depois da fala brilhante aqui da conselheira Érica. Conselheira, queria dizer que eu gostaria de ter metade da vossa desenvoltura aqui com as palavras, e endosso tudo que Vossa Excelência colocou aqui, de maneira muito clara, né? E gostaria de retomar uma fala que eu já fiz algumas vezes, senhor presidente, no sentido de que a qualidade do serviço prestado pela Defensoria Pública, ela é sustentada também pela valorização da Defensoria, né? E por valorização aqui eu quero dizer não só, também, claro, mas não só
pautas remuneratórias de defensores e servidores, tá? Mas também questões estruturais. Esse conselho está atento a isso, né? Podia citar inúmeros exemplos, cito aqui a questão do PLC 55, que tramita lá na Assembleia, né? Uma preocupação genuína desse conselho aqui com o atendimento que é prestado aos nossos usuários e usuárias, né? Eu fiquei muito impactado com a fala da colega Patrícia Lucila aqui no Momento Aberto, e queria dizer que eu a endosso também completamente, né? Se nós deixarmos aqui essas questões de valorização da defensoria, né? O abismo que nós temos hoje para as demais carreiras do sistema de justiça, inclusive para outras defensorias de outros estados, se nós deixarmos isso crescer, deixarmos essa situação se perpetuar, né, inevitavelmente isso vai impactar na qualidade do serviço prestado pela defensoria, né? Os nossos profissionais aqui vão migrar para outras carreiras, sejam os servidores, sejam os defensores, os próprios estudantes ali de direito, né, os concurseiros que estão prestando carreira que estão prestando concurso, perdão, vão ter a defensoria como uma opção intermediária, como uma segunda opção, né? Isso eu acho que nenhum de nós aqui deseja, né? Então nós precisamos sim estar atento a essas questões de valorização e remuneração dos defensores e servidores aqui da nossa carreira. Com relação à reunião da Defensoria Geral, né, com os colegas, eu ouvi bastante críticas ao formato, mas eu gostaria de fazer um elogio inicialmente, né? Eu acho que foi um avanço. A primeira reunião da Defensoria Pública Geral se aproximou muito de um monólogo, né? De uma live. Eu vi essa comparação aqui do Defensor Público Geral, falo com respeito, viu, Flor? Mas essa segunda já caminhou para um pouco mais, uma abertura um pouco maior, ficou ali próximo de uma coletiva de imprensa, talvez, né? Os colegas tinham que se inscrever antes, mandar perguntas antes, né? Ainda não foi o modelo ideal, segundo o meu ponto de vista, mas teve um singelo avanço ali. Também teve um esforço durante a reunião de abrir a palavra para mais colegas do que aqueles previamente inscritos, do que aquelas perguntas previamente selecionadas, né? Mas ficou claramente, não foi o suficiente, claramente foi ali um improviso, porque diversos colegas fizeram diversos questionamentos muitíssimo relevantes, né? Que não foram respondidos ao final, por já estar ali cansado, não ter tido uma previsão, né, do tempo, do término, pelo adiantado da hora também. E nesse momento, inclusive na sessão passada do Conselho, os colegas cobraram muito respostas, né, da Defensoria Pública Geral, e eu acho que isso poderia ser feito de maneira mais efetiva, então endosso aqui para que nós avancemos mais nessa questão da democracia interna, né, e da abertura e do modelo de reunião. Eu espero que a próxima nós conseguimos avançar para além, né, desse modelo intermediário aí que foi realizado nessa última quarta-feira. Os outros dois temas que eu ia tratar, senhor presidente, que é a questão do PL, né, do reajuste e do ANPP, eu vou deixar para falar mais deles na ordem do dia, quando esses processos forem discutidos, mas eu queria só adiantar, eu já tive a oportunidade de dizer isso, mas eu acho bastante sintomático que as frações, né, de reajuste previstas, tanto para os servidores quanto para os defensores, eles venham em patamar menor do que o reajuste do convênio da OAB, né? Para mim, isso é um indicativo de qual modelo de acesso à justiça que a gestão está priorizando, né? Acho que a gente tem que caminhar em outro sentido, senhor presidente. E com relação ao ANPP, eu também gostaria de parabenizar e endossar a fala do colega Cassiano, que veio aqui falar no Momento Aberto. Eu acho que sem prejuízo do diálogo que a Defensoria Pública Geral tem que ter com o Ministério Público a respeito dessa resolução que foi editada, de eventual impugnação dessa resolução, que de fato tem pontos muito problemáticos que prejudicam o nosso assistido, mas assim, paralelamente a isso, para além, né, dessa impugnação, desse diálogo, ou de qualquer que seja a estratégia da gestão com relação a isso, né, ou se está simplesmente ali esperando que o próprio Ministério Público a revogue, né, independentemente da estratégia com relação à resolução do Ministério Público, é imprescindível que a Defensoria regulamente como que vai ser o exercício dessa atividade, né? Não dá para isso ser mais uma atribuição do colega da base. Isso para mim é evidente. E o processo, senhor presidente, o ANPP, ele não acontece
desde do último mês ali, quando veio essa resolução do Ministério Público. A lei que regulamenta o ANPP é de 2019, e desde 2019 temos colegas da capital e do interior tendo que fazer frente, muitas vezes, né, não era a regra, mas acontecia, mesmo antes da resolução do Ministério Público, desse ANPP na sede do Ministério Público, seja de maneira presencial, seja de maneira telepresencial, né, e isso não pode ficar ali mais uma tarefa, mais uma pauta, mais uma atribuição do colega da base, seja da capital, seja do interior, né, que já está ali assoberbado de trabalho com as suas atribuições ordinárias, tendo que se deslocar ali, se desdobrar para fazer frente a mais essa demanda. É necessária uma regulamentação, uma organização interna nossa aqui também, independentemente da resolução do Ministério Público, para que a gente possa fazer frente, como instituição, né, a essa alteração legislativa. Com isso, senhor presidente, eu encerro minha fala, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, conselheiro Leonardo. Próximo conselheiro escrita, conselheiro Alan Ramalho. Boa tarde, já bem-vindo com a palavra. Já entramos no período da tarde, né? Nossa. Eu queria, dar boa tarde a todos e todas, saudar os servidores e servidoras, pessoas muito queridas com as quais eu trabalhei, tanto na unidade de Osasco, quanto atendimento inicial. Salientar também o compromisso nosso também em relação às pautas dos servidores e servidoras, já até tranquilizá-los no sentido de que não há qualquer indicativo de que os projetos de lei não sejam votados hoje, então provavelmente o debate se exaure hoje, então também tenham essa tranquilidade em relação a isso. Eu queria também, né, eu acho que a questão dos PLCs serão votados, também dialogar um pouquinho com a ouvidora também em relação ao momento aberto. Eu acho que o momento aberto ele é esse espaço muito peculiar, né? Ou seja, de acolher toda e qualquer demanda, tanto demandas individuais de usuários, quanto demanda de servidores, de defensores, né? Até há 2 semanas atrás a gente atendeu aquelas 2 trabalhadoras ambulantes da Lapa, né? Recebi essas usuárias já 3 vezes no núcleo, né? Então, o momento aberto ele tem essa capacidade de ser um amplificador e às vezes uma última saída, né? A gente vê usuários até com algum grau de insatisfação por terem percorrido outros setores da defensoria, e o momento aberto é de fato esse momento de acolhida também desses usuários, né? Eu acho também que as questões mais de valorização também encontram um momento aberto nesse sentido por não serem bem absorvidas por outros espaços. E eu até vejo um reflexo até importante da reunião aberta de quarta-feira, com todas as críticas que foram feitas e elogios, até na data de hoje, né? A reunião aberta teve essa capacidade de absorver dúvidas, questionamentos e, né, substituir o momento aberto nesse sentido. Então, também é uma responsabilidade, especialmente da gestão, trazer outros espaços participativos para que, né, o momento aberto possa acolher essas demandas, porque ele também tem essa finalidade, mas que também sejam abertos outros espaços, né? Então, eu também acho que a gente tem construído também, junto com a ouvidoria, outros espaços, né? Seja a nossa participação nas reuniões do Conselho Consultivo, sejam outras reuniões para discutir as outras pautas, né? Acho que a gente não tem aí um fechamento, muito pelo contrário, né? A gente tem uma reunião, um relacionamento muito aberto, e é um compromisso desse Conselho, com a ouvidoria, com o Conselho Consultivo, trazer, né, a perspectiva de que o exercício do mandato, especialmente para o conselheiro eleito, a conselheira eleita, traz uma série de dificuldades estruturais até, né? Ou seja, eu estou agora com o voto vista da maternidade e, de novo, elogiar a conselheira Mara e a conselheira Maíra, porque, de fato, eu estou sentindo agora o quão difícil né, pensar em todas as situações, estudar, né? A gente teve algumas reuniões e até quase um parecer, digamos assim, um parecer difícil de ser feito, é quase porque são estudar jurisprudência, doutrina, etc. Então, além dessa dimensão política do Conselho, tem muito dessa dimensão técnica. Também tem uma agenda muito paralela ao Conselho também, né? Então, essa questão de articulação, né? Como a conselheira Érica falou, estou trabalhando no voto do critério de seleção dos núcleos, já tive reunião com o primeiro subdefensor público geral. Na próxima semana a gente vai ter uma reunião entre os núcleos para encaminhar
a política de atendimento à vítima de violência, né? Então, esses temas são bem complexos também, e agora, com o ano, a gente tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de empoderamento desses temas. Então, né, trazer também essa perspectiva e, claro, considerar a importância da observação da ouvidoria, mas também trazer, talvez, esse contraponto e esse compromisso de que existem outros espaços, a gente está absolutamente disponível ao Conselho Consultivo, aos movimentos sociais que trouxeram pela voz da ouvidoria essa observação, acolher essa observação, dar importância a ela e refletir a partir dela, não um instrumento em si do momento aberto, mas como também a gente encaminha outras demandas, outras reflexões e outras construções, e de fato, reafirmar novamente o compromisso desses conselheiros e dessas conselheiras em relação a isso. Quanto aos processos de valorização, né, os projetos de lei, eu também, né, para ser um pouco mais objetivo, eu vou também deixar para fazer minhas considerações no momento da sua discussão. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, conselheiro Alan. Próximo inscrito, conselheiro Leonardo Scofano, bom dia, boa tarde, bem-vindo com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria de cumprimentar os defensores, defensoras presentes, também os servidores, servidoras que vieram hoje em massa no movimento aqui do anteprojeto de lei, que vai ser analisado hoje pelo Conselho. Podem ter certeza que hoje vai ser votada essa questão, vai ser resolvida. Gostaria também de reforçar a fala do Rafael Português, no sentido da valorização das carreiras dos defensores, dos servidores. Essa pauta é de premente urgência. Estamos várias vezes falando aqui, estamos abaixo das outras carreiras. Não vou ser repetitivo aqui de falar de todas as carreiras, estamos abaixo. Essa pauta tenha tanto tomado conta aqui do Conselho. Então, existe essa premente urgência e estamos iniciando o diálogo agora com a administração. Havia uma dificuldade de diálogo, transparência nesse sentido. Então, talvez esse tenha sido o maior entrave. Já registro aqui também, absorvo as críticas da ouvidoria, são sempre importantes, o ponto de vista da sociedade civil. Camila aqui fazendo o seu papel sempre de forma muito respeitosa e de forma muito pontual. Então, são questões importantes e essas críticas sempre são bem-vindas para discutirmos aqui no Conselho. O Conselho deve estar em todas as frentes. Aí também levanto novamente o esforço da conselheira Érica, do calendário de votação aqui. Faço questão de levantar alguns pontos que vamos discutir aqui no Conselho, que os relatores se comprometeram, é um acordo aqui entre os conselheiros, conselheiras, e vamos cumprir essa pauta de votação. Temos aqui pautas envolvendo o estágio de pós-graduação, a valorização da maternidade, que já foi apresentado o voto agora, o conselheiro Alan pediu vista e deve apresentar o mais breve possível. A questão da lista tríplice do corregedor-geral, as visitas às fundações casa, o orçamento participativo, também tratar de educação em direitos, encontro anual de teses institucionais, medidas alternativas à sanção administrativa disciplinar, uma pauta da corregedoria, o atendimento integral às vítimas diretas e indiretas de violência por agentes de segurança pública e a deliberação 89, que eu venho conversando diuturnamente com a ouvidora, me colocando à disposição, sempre preocupado para evitar retrocessos. Estamos sempre abertos a essas pautas, assim como eu estive na pauta envolvendo no processo do plano de atuação dos defensores públicos, aqui da Defensoria Pública de 2022-2023, compondo as 30 propostas aprovadas pela sociedade civil no 8º ciclo de conferências, e no meu voto, em conjunto com a ouvidoria, conversando com a ouvidoria de forma frequente, trouxemos alguns avanços no meu voto aqui e foi aprovado pelo Conselho, como as reuniões periódicas aqui das subs com as unidades, para tentar essa absorção, o maior possível absorção por parte das unidades. Então,
sempre vou estar aberto aqui à ouvidoria para tratarmos dessas questões, repetindo, obviamente absorvo essas críticas, isso é natural, mas existe uma premente necessidade para evitar o desmantelamento aqui do serviço público, para mantermos a qualidade aqui do serviço, tanto os servidores quanto os defensores, a questão da remuneração, muitos podem pensar também em migrar para outras carreiras que pagam de forma melhor. Isso aí, de uma certa forma, desmantela o nosso serviço. Mas, enfim, são alguns registros importantes aqui para fazer. Um outro ponto também sobre a reunião aberta do defensor-geral com a carreira. Também eu concordo com o levantado pelo conselheiro Leonardo de Paula, que realmente houve avanços. Alguns colegas que não estavam inscritos pediram a palavra, e durante a reunião nós pedimos, eu reforcei umas 2 vezes para que isso aconteça, e a administração teve sensibilidade de dar a palavra para esses colegas. Alguns colegas que não querem se manifestar verbalmente, também queriam se manifestar pelo chat, não foi possível, então fica aqui a crítica, o que pode trazer avanços para a próxima reunião. Também fica aqui o registro da necessidade que essa reunião seja presencial, ocorra de forma híbrida, tanto presencial quanto virtualmente. E algumas respostas realmente ficaram abertas. E eu tenho certeza que o Defensor Público Geral vai continuar dialogando aqui, tanto com o Conselho quanto a carreira, para que traga essas respostas mais concretas de alguns pontos que não foram respondidos. Também me levanta muita preocupação o acordo de não persecução penal. Um colega de São José do Rio Preto, por exemplo, entrou em contato comigo essa semana, na semana passada também, falando como é que vai ser regulamentada essa questão, como é que vai ser feita a rotina dos defensores nesse sentido, a questão de eventual pauta tripla, que preocupa todos os colegas aqui da capital e do interior, região metropolitana, como é que vai ser feita essa rotina. Os colegas, além de fazer pauta dupla com o juiz, vão fazer uma pauta tripla, que também tem com os promotores. Isso aí não foi resolvido ainda. Eu tenho visto o empenho da administração em dialogar com as unidades, dialogar com o interior e a capital nesse sentido, mas os colegas continuam apreensivos e continuam nesse contato direto com os promotores de justiça para tentar realizar esses acordos de não persecução penal. E hoje, o terceiro sub se comprometeu a trazer o voto do sentido de reconhecimento de uma atividade de especial dificuldade para os defensores, inclusive com voto favorável do relator, o Júlio Tanoni, nesse sentido, mas os defensores não estão preocupados apenas com a questão se é uma atividade de especial dificuldade ou não. Já falei da questão da regulamentação, já falei da rotina, e até mesmo alguns pontos do ato do Procurador-Geral de Justiça, o ato normativo, que estabelece, por exemplo, um salário mínimo para celebrar a ANPP. Ou seja, está legislando em prejuízo dos usuários. Não são todos os usuários que têm condições de pagar um salário mínimo para celebrar o acordo de não persecução penal. E a Defensoria vai ficar omissa? Não vai se manifestar sobre esse ponto? Isso é uma questão que demanda muita preocupação nossa. Então, o usuário que não tem condições de pagar um salário mínimo vai continuar sendo processado criminalmente. É isso? Por um ato normativo que praticamente legislou no caso. Então, levanta essa preocupação, a regulamentação, a existência de rotina, o defensor público tratando diretamente com os promotores de justiça para estabelecer uma pauta tripla e ainda o prejuízo aos usuários. Não é só atividade de especial dificuldade, que isso tem que ser reconhecido pelo trabalho adicional que é feito. E muitas vezes essa NPP ela é feita até antes do início do processo, aqui vinculado a determinada vara criminal. Então são algumas reflexões, algumas preocupações aqui que os colegas têm procurado os conselheiros, inclusive o conselheiro Leonardo de Paula, que é coordenador auxiliar da Barra Funda, vem sido muito demandado nessa pauta, isso está demandando muita preocupação aqui do Conselho. Então, são só esses pontos aqui importantes, tá? Devolvo a palavra para a presidência e sobre o anteprojeto de lei a gente se pronuncia no momento adequado aí da ordem do dia. Perfeito, Leonardo, também sobre os projetos, os temas que são objeto aqui de processos da ordem do dia, a gente vai se manifestar no momento oportuno, mas só aqui uma reflexão que a Camila trouxe, que eu acho que foi muito feliz, e acho que também, de alguma perspectiva, é uma crítica que a presidência também tem que, de alguma forma, conduzir,
que é essa preocupação com a pauta propositiva do Conselho para os assuntos que são importantes para o atendimento, que são estruturantes também, que dialogam, muitos deles vão dialogar com condições também estruturantes que a Defensoria Pública Geral vai ter que trabalhar em perspectiva. Então, eu concordo, Camila, com as colocações que, da mesma forma como nós absorvemos a crítica perfeita de que a falta de diálogo tensiona, traz temas que não deveriam vir para o Conselho, acabam vindo, e a gente está completamente aberto, dialogando, fazendo reuniões abertas, além de outros instrumentos para dialogar mais com os colegas e tirar o ponto aqui, acho que vale muito mesmo essa reflexão nossa, para que nós avancemos com outros assuntos importantes, e acho que isso a gente tem que fazer, de fato, em conjunto. Então, conselheiros, conselheiras que nos acompanham, acho que seria salutar que nós fizéssemos um intervalo para o almoço, mas eu ia sugerir somente, parece que é muito rápido, 2 processos aqui muito simples, a gente terminasse eles. E são afastamento e homologação lista de concurso de estagiário. Muito provavelmente vai vencê-los rapidamente. Tudo bem, então? Ok. Então, vamos lá. Processos, o único excetuado da pauta, processo SEI 885-2023. Lista emergencial das unidades. Então eu inverto aqui. Pode ser, conselheiros? Eu chamo da ordem do dia, depois eu volto na exceção. Tudo bem? Conselheiro Leonardo Scofan. Pode ser? Processo SEI 10.351-2023, tem como interessada a Naila Guimarães dos Santos. Assunto: pedido de afastamento para participação no curso de pós-graduação mestrado no período de 1 ano, a iniciar em 1º de junho de 2023. Relator, conselheiro Leonardo Scofan. Boa tarde mais uma vez, com a palavra. Boa tarde. Já adianto que registrei o voto já no processo SEI, então os colegas, servidores também já tiveram o devido acesso, mas agora está na hora de publicizar, né? Vamos fazer a leitura do voto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de pedido de afastamento formulado pela oficiala Naila Guimarães dos Santos, lotada na Administração Superior, Assessoria Criminal, de afastamento integral não remunerado para frequentar atividade discente pelo período de 1 ano, nos termos do artigo 150 caput, inciso 5, da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, acumulado com o artigo 24 da Lei Complementar Estadual 1050 de 2008. A servidora vem frequentando as aulas como aluna regular do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial desde o seu ingresso em 6 de junho de 2022. Conforme já decidido no processo SEI 2022-9772, a servidora vem gozando do afastamento parcial para frequentar as aulas, renovando o pedido quadrimestralmente e apresentando os relatórios. Ocorre que no dia 22 de maio de 2023, a servidora foi contemplada com bolsa de pesquisa integral da CAPES, com início para o dia 1º de junho de 2023, não podendo, portanto, exercer concomitantemente as atividades como oficiala de defensoria. A servidora apresentou justificativa quanto à impossibilidade de atendimento do prazo contido no artigo 4º da Deliberação 321 de 2015, que prevê o pedido de afastamento para participação em curso de pós-graduação com, no mínimo, 30 dias de antecedência do início das aulas. Conforme calendário disponibilizado no portal do programa e devidamente anexado neste processo, a matrícula para o período 2023.2, relativo ao segundo quadrimestre do ano corrente, só poderia ser realizada entre os dias 9 e 11 de maio de 2023, com confirmação das matrículas apenas em 17 de maio, sendo que apenas após tal período foram liberadas as alocações de bolsa de estudo. A servidora juntou o anexo da alocação de bolsas, do histórico escolar, do atestado de matrícula, do calendário de matrícula, da justificativa, do projeto pedagógico, do programa de pós-graduação e do plano pedagógico. Juntou ainda o seu currículo Lattes, a declaração de que não está em estágio probatório, nem no exercício de cargo em comissão ou em função de confiança, a declaração da contagem de tempo, assim como manifestações das assessorias criminal e de convênios. Em manifestação do defensor público assessor criminal Glauco Mazeto, este informou que a servidora hoje presta serviços exclusivamente para assessoria de convênios. Informou ainda que esta assessoria manifestou concordância com o afastamento pelo prazo de 6 meses, renováveis mediante reavaliação, concordando com tal encaminhamento. Em manifestação da defensora pública, respondendo pelo expediente da assessoria de convênios,
Roberta Alves Pachota Chaves da Silva, esta informou que a vinda da oficial a esta assessoria não ocorreu em razão da vacância de cargo ou em razão de cargo novo criado por lei, mas sim a título precário para auxiliar nas atividades desta assessoria, enquanto não houvesse definição de sua nova lotação. Dentre suas atribuições estão a análise de renúncias às nomeações às advogadas, advogados, realizadas antes da criação do módulo de indicações, auxílio à análise da regularidade dos pagamentos do referido convênio, além de auxiliar no desempenho de outras atividades da divisão, quando necessário. Há de se ressaltar que, como não houve vacância de cargo, a servidora em questão veio somar importantes esforços à equipe previamente existente, de modo que, com seu afastamento, a divisão, a despeito do grande volume de trabalho, voltará a seu status original, visto que as atividades hoje desenvolvidas por ela serão realocadas aos servidores que as realizavam anteriormente. Diante disso, manifestou concordância com o afastamento pelo prazo de 6 meses, renováveis mediante reavaliação. Em suma, requer o afastamento integral, não remunerado, pelo período de 1 ano, para exercício de atividades discentes em curso de pós-graduação em Economia Política Mundial, na modalidade mestrado, com o apoio financeiro da CAPES. É o breve relatório. Acolho a justificativa apresentada pela servidora a respeito do prazo de apresentação do pedido, conforme já mencionado no relatório deste voto. Quanto ao mérito, estão preenchidos os requisitos estabelecidos na deliberação 321, os documentos e informações exigidos no artigo 4º da mencionada deliberação foram juntados, não encontrando qualquer óbice ao requerimento da interessada. Entretanto, este relator não pode ignorar a manifestação da assessoria de convênios, de modo que justifica-se o acolhimento parcial do pedido da servidora. A servidora em questão veio somar importantes esforços à equipe previamente existente da assessoria de convênios, de modo que, com seu afastamento, a divisão, a despeito do grande volume de trabalho, voltará ao seu status original, visto que as atividades hoje desenvolvidas por ela serão realocadas aos servidores que as realizavam anteriormente. Assim, para evitar qualquer prejuízo ao serviço público, adiro à manifestação da assessoria de convênios de afastamento pelo prazo de 6 meses, renováveis mediante reavaliação. A servidora deverá apresentar relatório trimestral das atividades ao Conselho Superior, podendo o colegiado solicitar a qualquer momento informações ou documentos sobre o desenvolvimento do curso ou pesquisa, nos termos do artigo 9º da mesma deliberação. Isso posto, voto pelo deferimento parcial do pedido da oficiala Naila Guimarães dos Santos, no sentido de afastamento integral e não remunerado, pelo prazo de 6 meses, a partir de 1º de junho de 2023, renováveis mediante reavaliação deste Conselho, após nova manifestação da assessoria de convênios, para o exercício de atividades discentes em curso de pós-graduação em Economia Política Mundial, na modalidade mestrado, com apoio financeiro da CAPES. É como voto. Então, em discussão, conselheiros e conselheiras, eu entendi aqui o conselheiro Leonardo, a deferimento parcial, nós temos a manifestação da assessoria de convênios. Diferença aqui, o pedido inicial 1 ano, a relatoria 6 meses, mediante prorrogação, mediante provocação e discussão no colegiado, é isso, né? Isso. Aí o Conselho novamente vai se debruçar sobre essa questão após nova manifestação da assessoria de convênios. Perfeito. Então, em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão, portanto, aprovado. Nós temos o voto do conselheiro relator. Próximo processo, mas voltando aqui no nosso expediente, com um processo excetuado a pauta, é o processo CEI 875-2023, lista emergencial das unidades Piracicaba, Vila Mimosa, São Sebastião, São José dos Campos, Caraguatatuba e Ferraz de Vasconcelos, interessado primeira sub, e o assunto proposta de abertura de concurso estadual de estagiário do ano de 2023. Relator, conselheiro Alan Ramalho Ferreira, boa tarde mais uma vez, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Então, trata-se do procedimento encaminhado pelo assistente técnico do DRH, no qual apresentou a lista de candidatos aprovados no concurso para credenciamento de estagiário de direito das unidades Piracicaba, Vila Mimosa, São Sebastião, São José dos Campos, Caraguatatuba e Ferraz de Vasconcelos, com provas aplicadas em maio de 2023. É o breve relatório.
com base no edital de abertura das inscrições e nos termos da deliberação 26 de 2006, voto pela aprovação da lista apresentada, realizando suas comunicações de praxe, como voto, aguardando a deliberação por esse colegiado. Em discussão? Deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, portanto, aprovado a homologação da lista dos emergencial das unidades indicadas. Com isso, conselheiros e conselheiras, fazer a sugestão aqui de intervalo para o almoço. 12h26, arredondando 12h30, retomando às 14h, tudo bem? 1h e 30 minutos, então estão suspensos nossos trabalhos. Até o retorno.